E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje no canal Artimate a gente vai falar um pouco sobre tensão de cisalhamento, certo? É um assunto de resistência dos materiais. Hoje eu vou postar o primeiro vídeo sobre o assunto, mas logo em seguida eu vou postar alguns outros exercícios um pouco mais complexos que esse. Esse exercício é bem simples, é só para a gente poder entender como é que funciona, tá certo? Eu vou dar uma explicação mais ou menos como é que funciona a tensão de cisalhamento para vocês poderem entender. Eu tenho aqui uma caixinha, tá certo? E essa caixinha, ela tem uma área aqui dentro, certo? A gente vê que eu tenho que é separada, é uma tampa e uma caixa. A tensão de cisalhamento é a tensão que vai fazer com que essa caixa de acrílico deslize por essa caixa de acrílico. Então é essa tensão aqui, ó, é o deslizamento, tá certo? Então essa área é a área que eu vou usar na tensão de cisalhamento. A gente vê que a fórmula da tensão de cisalhamento é a força sobre a área, tá certo? Então aqui quando eu estou fazendo ela cisalhar, eu estou aplicando uma força, certo? Sobre essa área. Então essa aqui é a minha tensão de cisalhamento. Já no caso a tensão de compressão é um pouco diferente. A tensão de compressão é no caso, eu estou aplicando uma força nessa caixa e essa caixa vai aplicar na caixinha de baixo, tá certo? Então essa que é a diferença entre uma e outra. Então vamos começar. Eu trouxe aqui um exercício para gente. É um exercício bem simples. É mais para a gente poder entender como é que funciona para depois poder fazer uns exercícios mais difíceis. Tá aqui, ó. Então vamos ler. O elemento inclinado na figura ao lado está submetido a uma força de compressão de 3.000 newtons, certo? Que está aqui, ó. 3.000 newtons. Determine a tensão de compressão média das áreas de contato lisas definida pelos planos mostrados e a tensão de cisalhamento média ao longo do plano horizontal ABCD, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a minha tensão de compressão nessa área aqui e nessa área aqui, ó. Porque é onde vai estar o contato, é onde essa minha peça da minha força vai estar em contato. Claro que eu tenho uma força inclinada nesse caso, então a gente vai ter que distribuir ela para uma força vertical e uma força horizontal. Ela vai tornar aqui, ó, duas forças. Eu vou ter o Fy e aqui também eu vou ter uma força Fx. A gente nota que o Fy vai fazer eu ter uma tensão de compressão, certo? Nesse meu plano aqui de baixo, ó. Certo? E o Fx vai fazer eu ter uma força de compressão nesse meu plano aqui, tá certo? Agora, aonde vai agir a tensão de cisalhamento, tá? A tensão de cisalhamento, já nesse caso, ele vai mudar, porque ele quer saber a tensão de cisalhamento no plano A, B, C e D. Então, a tensão de cisalhamento vai ser aqui, ó. Eu vou ter uma força Fx e essa força vai fazer com que essa minha peça ela deslize, certo? Por cima dessa peça de baixo. Então, a minha tensão de cisalhamento vai ser em ABCD, vai ter a área de 40 por 75, tá certo? E a força que vai ser utilizada vai ser a força Fx. Não vai ter a utilização da força em Fy, tá certo? Se a gente no caso fosse pedido para achar a tensão de cisalhamento em Fy, a gente ia usar essa área aqui, ó. Porque é a área de contato delas, onde vai haver um cisalhamento entre uma e outra, certo? A força de cisalhamento é isso que tem que acontecer. Uma tem que esfregar assim na outra para poder haver a tensão de cisalhamento, tá? Tá, então vamos lá, vamos começar a resolver esse exercício. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de exercício é a gente descobrir o valor da nossa força, que vai ser a nossa distribuída. A gente percebe que eu tenho dois triângulos aqui, e eu vou descobrir por semelhança de triângulo. Eu tenho um triângulo que tem a força 3.000 newtons, a força Fy e a força Fx. E tenho esse meu triângulozinho de dentro, tá certo? Então vou botar um pouquinho aqui para cima. E eu vou decompor esse meu triângulo. Eu tenho uma força aqui. Então,
3.000 newtons, certo? Vou ter a força Fy. Eu vou montar um triângulo. E aqui embaixo eu vou ter a força Fx. A gente percebe que eu passei o Fy para trás, aqui ele estava na frente, mas isso não quer dizer nada, tá certo? E agora eu vou tirar o meu outro triângulo, que é aquele triângulo que está aqui dentro, que é 3, 4 e 5. Então, eu vou ter 5. Certo? Agora é simples, a gente vai fazer uma semelhança de triângulo, aonde o Fx está para 3, que o Fx está na mesma posição que o 3, assim como 3.000 está para 5. Então, é bem simples. O Fx está para 3, certo? E o 3.000 está para 5. Eles estão na mesma posição. Já aqui eu vou achar que o Fy vai ser igual a 1.800 newtons. Tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa para achar o meu valor de Fy. Então, eu vou fazer Fy está para 4, porque está na mesma posição Fy e 4, assim como 3.000, de novo, né? Está para 5. É bem simples fazer. Então, esse eu vou ter o resultado de... Desculpa, aqui é Fx, tá? Eu botei errado. Então, Fy vai ser 2.400 newton. Já achei o meu valor de Fy e já achei o meu valor de Fx, tá? Então, eu vou substituir esses valores. Vamos tirar aqui Fx. E eu já decompus esse 3.000, certo? Em Fy e Fx. Então, vamos lá. Fx, eu vou ter o valor de 1.800 newtons, certo? Vai ter uma força aqui. Em x, vai ser esse o meu valor. E Fy, 2.400 newtons. Para baixo. Tá? Agora, o que o exercício pede é para a gente achar primeiro as forças de compressão. Tá? A gente percebe que em Fy, ele vai estar comprimindo essa minha área aqui, ó. Certo? Ele vai estar comprimindo, assim, ela vai estar pressionando para baixo, que é a compressão, essa minha área que eu acabei de desenhar. Então, qual é a tensão a tensão de compressão? É força sobre área. Tá certo? Eu tenho uma força, eu já tenho o valor dela, ela vale 2.400 newton. A minha área vai ser 50 por 40. Certo? Então, eu vou fazer ali embaixo. Então, a tensão em Y vai ser igual a força sobre a área. Então, a tensão em Y vai ser igual a força, que é 2.400, dividido pela minha área, que é 50 vezes 40. Certo? Então, a tensão em Y, ela vai ser 1,2 megapascal. Vai sair em megapascal porque eu estou fazendo newton por milímetro quadrado. Tá certo? Lembrando que essa tensão ela vai ser negativa, pois é uma tensão de compressão. Tá certo? Já achamos a nossa tensão. Agora a gente vai fazer para o nosso plano X. Tá? Para o nosso plano X, eu vou ter a força de 1.800 em X. Ela vai estar comprimindo, a gente percebe essa área aqui, ó. Deixa eu apagar e desenhar.
ela vai estar comprimindo essa área. Tá certo? É essa área que vai fazer a compressão de 1800, que é em x. Então, qual é essa área? 40 por 25. Tá? Então, eu vou ter uma força de 1800 e a área 40 por 25. Então, vamos lá. A tensão em x vai ser igual a força sobre a área, certo? Tensão em x vai ser igual a 1800 dividido pela área, que é 40 vezes 25. Então, a tensão em x vai ser igual a negativo, tá? 1,8 megapascal. Então, já achei as minhas duas tensões. O terceiro passo vai ser a gente achar a tensão de cisalhamento. Como o exercício pede, ele quer a tensão de cisalhamento no plano A, B, C e D. Tá certo? Então, vamos lá. Atenção, o que eu vou analisar agora vai ser essa parte aqui, ó. Então, é essa parte que eu vou analisar, porque é meu plano A, B, C, D, é a tensão de cisalhamento, como eu tinha explicado. É a tensão que ela vai fazer isso, ó. Cisalhar uma na outra, assim. Então, a gente percebe que vai ser A, B, C, D, eu tenho uma área de 75 por 40, tá certo? Qual é a força que vai fazer com que isso aconteça? A gente percebe que é o 1800, que é a força horizontal, tá certo? Porque essa força de 1800 vai empurrar a minha peça, fazendo com que ela acabe cisalhando. Então, vamos lá. A tensão de cisalhamento ela é igual a força sobre a área. A força que eu vou utilizar é 1800. E a área, como a gente tinha visto, eu vou usar o 75 vezes o 40. Isso eu vou obter um valor de 0,60 megapascal. Então é isso aí, tudo que o exercício pediu, a gente já trouxe, já resolveu, tá certo? Era um exercício bem simples de se resolver, tá? Não é um exercício difícil, é só para a gente ter uma introdução, para a gente poder entrar nesse assunto, tá? Em seguida eu já vou colocar uns outros vídeos com exercícios mais difíceis, tá? Com cisalhamento em gancho, em outros tipos de cisalhamento também, uns exercícios mais complexos, tá? Se gostou do vídeo, dá um like. E qualquer dúvida, coloca no comentário que eu respondo. Fechou, pessoal? Valeu!